melhor, falando com um homem rico, interior do Rio Grande. É, interiorzinho aqui, cidade pequena. Tudo certo, meu amigo? Tudo, graças a Deus. Bom demais. Ó, a Renata também está conosco aí. Oi, Renata. Boa noite. Fazendo hora extra, Renata? Oi, Hilton. Seja bem-vindo, meu amigo. Devo não Boa nego o retorno. noite, Jean. Devo não nego o Como vai, retorno quando Jean? puder. Tudo bem? Que maravilha! É uma grande satisfação, Jean, participar desta live. Eu, assim, fiquei muito feliz. Ontem, Tudo só bom. para você ter uma ideia, quando você mandou o link, eu estava num condomínio, fechando um projeto de instalação elétrica e já preparando um eletroposto para esse condomínio. Rapaz, quando eu vi Legal. quando você me enviou, eu dei um abraço automático. Eu digo, meu amigo, olha que coisa pra gente aqui, eu dei um abraço foi automático. Porque eu estou falando de Bom demais. eletroposto, eu estou numa reunião à tarde tratando de eletroposto com os empresários. E aí, quando você Ótimo. surgiu, salve Deus, graças a Deus. Parabéns Amém. pela iniciativa. Conte comigo, quero muito contribuir. Essa questão do eletroposto, BES, estou muito focado. E tem muitas Que bom. oportunidades aqui. Você chegou a Mercado ver novo, né? você chegou a ver o meu podcast, a minha entrevista? Dei uma analisada assim. Depois eu vou falar contigo no privado Ótimo. mais a respeito. Isso, vamos lá, isso. Boa noite. Eu Boa. me empolguei demais, estou muito feliz. Que bom. Seja bem-vindo aí, assim como os demais que estão acessando. Sejam todos Tamo junto, obrigado. bem-vindos aí a esse Masterclass. É privilégio para a gente aqui poder estar reunindo tanta gente boa, né? Mesmo que divulgado, né, de forma muito singela, né? A gente optou por, nesse momento, divulgar assim só para quem realmente a gente tinha contato, né? Então não foi colocado assim nenhum tipo de tráfego em cima disso, nem nada, né? É mais para as pessoas que a gente conhece, justamente porque é um mercado muito novo, né? Cheio de oportunidades, cheio de desafios também, né? E a gente vai poder clarear bastante coisa junto aqui e também queremos contar com a colaboração de vocês. Vou pedir para os meus pares aqui, Marcos e Andrigo, que estão aí na co-anfitriagem, né, regular aí a questão dos microfones da galera que está acessando, né? A gente vai, pessoal, né, por uma questão até de comodidade e conforto aí de todos que estão acessando, conduzir aqui pelo Zoom mesmo, né? Apesar de a gente ter divulgado inicialmente que faria lá pelo YouTube, a gente vai fazer aqui pelo Zoom mesmo, que eu acho que permite daí a gente ter uma interação mais próxima. Nossa intenção é gravar, né? Vocês devem ter observado aí ao acessar. Está sendo gravada aqui a nossa conversa, então isso depois vira também conteúdo aí com mais qualidade para a gente poder compartilhar aí nas nossas plataformas e redes sociais. Então, sem muitas delongas, vamos dar mais 30 segundinhos aí de tolerância para os últimos poderem acessar e a gente já inicia, né, a nossa super masterclass aqui sobre eletropostos, esse tema que promete deixar vocês com efeito frigideira. Pelo menos foi esse efeito aí que causou, né, em mim, particularmente, quando analisei mais de perto, né? O efeito frigideira, para quem não sabe, né, é aquele efeito que você deita na cama de noite e fica de um lado para o outro, pensando, calculando, matutando, e putz, mas e se isso, e se aquilo, né? Então, realmente algo muito interessante, muito intrigante, né? E espero que todos vocês também possam ter boas visualizações aqui de oportunidades através desse bate-papo que a gente vai trazer hoje, tá certo? Vamos que vamos, Andrigo. Me ajuda aqui na anfitriagem da turma, né? O Andrigo que hoje, pessoal, né? Com licença dele aqui, com a permissão dele, eu vou falar, né? Mas o Andrigo está debochado na live de hoje aqui, tá? Porque ele está falando conosco diretamente de Madrid, né? Então, Andrigo, por gentileza, dê sua boa noite, o seu salve aí, galera. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Alguns conhecidos já aqui, uns amigos. Já vi aqui o Cristiano, o seu Wellington, Éder, vi uma galera conhecida já. Pessoal, sinta-se à vontade para abrir as câmeras, para interagir, né? A gente vai organizando aqui a questão dos microfones.
como o Gia falou, tô a trabalho, né, aqui na Espanha, né, retornando logo para o Brasil, vim semana passada. E vamos falar um pouquinho também do que eu estou vendo aqui na Espanha de carro elétrico, de carregadores, de algo que com certeza vai chegar no Brasil logo, né? Então, boa noite a todos mais uma vez. Vai ser um prazer aqui fazer essa anfitriagem aqui para o Marcos aqui, que tá dominando o assunto assim de ponta a ponta, mergulhou, sabe muita coisa para nos passar aqui sobre eletropostos, cara. Vamos que Muito vamos. bem, muito bem. Marcão, já vou te passar a palavra. Antes disso, quero só dar os recados paroquiais aqui, né, que tá no meu papel aqui de anfitrião. Primeiro, né, também repetir aqui um boa noite para todos, né, me apresentar rapidinho aqui, sou Gia Soares, sócio fundador aqui da Geração Própria e do Gestão GP. E essa Masterclass de hoje aqui, pessoal, é uma iniciativa do Gestão GP, né, que é o braço educacional aqui da Geração Própria, através do qual a gente compartilha aí todas as boas práticas que a gente tem na gestão do nosso negócio de energia solar, né, e também através do know-how que a gente tem acumulado aí de outras experiências. Então, né, para pedir a ajuda de todos, né, esse Masterclass é gratuito, é online aqui, todo mundo podendo assistir no conforto da sua casa. Peço só que retribuam, se possível, né? Seguindo o Gestão GP lá no Instagram, @Gestão GP, seguindo também o Marcos aí, que vai ser hoje o protagonista da nossa conversa, né? @Marcos Pis, né? Onde ele compartilha também aí um pouco mais do seu dia a dia, à frente dos novos negócios da geração própria e também, principalmente agora, à frente dessa iniciativa de eletropostos. E sem mais delongas, pessoal, vou apresentá-los aí, o Marcos, né, que aparece de vez em quando aí na geração própria, aparece de vez em quando na gestão GP, mas ele é o moço mais acanhado, né, é o mais envergonhado da turma. Na verdade, ele foi o mais rápido na época, quando a gente disse que o nosso braço educacional precisava ter um rosto, né? Ele foi o mais rápido, ele deu o passo para trás antes, então aí fiquei um pouquinho mais à frente, mas meu amigo, compadre, sócio, tá? Diretor de grandes negócios e de novos negócios da geração própria, foi responsável pela venda direta aí de mais de 80 usinas de investimento no momento recente do mercado de energia solar dentro da geração própria. Domina como poucos, né, a arte de vender para investidores, tá? E tem total domínio, né, sobre traduzir a engenharia para o comercial, como eu sempre falo, isso é uma habilidade que poucos têm, né? E ele que vai estar capitaneando o bate-papo de hoje. Marcos, fique à vontade aí para dar seu alô para a galera e assumir o comando da conversa. Beleza, Vitor. Falou bonito, hein, cara? Que coisa boa, vida tua voz, cara. Deixa eu pegar aqui a minha apresentação, vamos logo para a prática aqui, tá? Bora lá, turma. Estão vendo aqui a minha tela? Deixa eu só reduzir aqui. Todo mundo tá visualizando aqui para nós? Beleza. Sim, Vamos lá, turma. Para nós é um prazer, né? O Geo falou muito sobre. Eu acho que o Gestão GP ele tem uma coisa muito legal, tá? É vida real, né? A gente entrou na reunião aqui antes, para organizar. Visualizamos aí, o Geo está em Caxias, eu estou em Porto Alegre, né? Passei o dia inteiro aqui visitando investidores locais, né? O Rodrigo está aí na Espanha aí, né? Já levou o gabarito, né? Mas eu acho que o bacana do Gestão GP e o que a gente está trazendo aí para vida real, né? Voltado tarde do trabalho, estar dedicando aí depois das 20 horas, né? Então, vocês estão falando com gente igual vocês aqui, gente trabalhadora, empreendedor, que cometeu a loucura de abrir um CNPJ no Brasil e empreender, né? Então, a gente quer trazer aí, né, o mercado de energia, eu sempre falo, é um mercado que a gente tem que se reinventar, tá? Um pouquinho aqui da minha trajetória, né? Hoje eu sou casado com a Cris, sou pai do Matheus e do Davi, hoje sócio fundador então aí da geração própria. A gente tem mais de 20 milhões em vendas e de investimentos aí praticamente em um ano. A gente desmembrou bastante essa parte das usinas maiores, tá? Tô mais de 15 anos aí na experiência prática em vendas e gestão de pessoas também, né? E trago aí meu lema que eu trago dentro da GP hoje, que é: se o básico não for bem feito, o avançado não fará diferença, né? Então isso é o que nos norteia aí para a construção de negócios, tá? Mas bora lá, vamos entregar conteúdo aqui. Quero trazer um pouquinho para você sobre essa visão. Eu penso que o mercado de energia solar, eu falo em energia, né? O nosso produto hoje ele é energia e nós temos que nos reinventar
a cada mês, a cada momento, e a geração própria está sempre muito atenta ao mercado, tá? E a gente visualiza, então, nesse mercado agora de eletroposto, uma grande possibilidade, de crescimento, tá? Lançamos aí, vou falar um pouquinho sobre o que que a gente fez aqui. Eu penso que pode inspirar muito os colegas aí também a empreender nesse negócio, tá? Lançamos a nossa própria marca aqui, que é o Proposto GP, onde a gente vem montando esse processo de negócio. Para eu estar aqui conversando com vocês, tá? A gente já fez algum trabalho, né? E viajamos aí mais de 10 mil quilômetros para esse Brasil todo, buscando informação, tá? A gente tá de olho já desde o ano passado no mercado de eletropostos, tá? Mas a gente entendeu que o primeiro precisava entender desse mercado, né? Buscar informações para justamente ser mais assertivo. Então a gente rodou o Brasil, né? Aí buscando desde a parte de fornecedores, né? É, Buscamos os principais cases no Brasil, quais eletropostos estão performando, não estão, tá? Então, tudo que a gente vai trazer para vocês aqui é vida real de negócios que estão andando, negócio que está dando certo, negócio que não está dando certo. Então, isso aqui são alguns pontos, né, de eletropostos montados hoje no Brasil que estão operando. Vamos lá. Participamos também da Eletrocar, né, uma feira voltada para a parte de mobilidade elétrica. Também pegamos muitos parceiros, muitas informações também, tá, recentemente aqui. Então, estou mostrando isso para embasar para vocês a validação do negócio que a gente já fez, tá? Aqui um pouco da geração própria, né? Aqui eu peço até uma dica bacana, né? Muitas pessoas estão visualizando o mercado de eletropostos, tá? Quem larga na frente? Quem hoje já está trabalhando no mercado de energia? Você, integrador, hoje está largando muito na frente. E isso que eu uso e como um baita diferencial de venda, né? Aqui eu estou falando o seguinte, que eu não estou entregando um carregador, eu estou entregando um modelo de negócio, porque por trás de uma venda existe uma empresa que te vai fazer toda essa parte de assistência. Trazendo aqui para os números da GP, né? Acho que é público, vocês conhecem, né? A gente já está com mais de 3 mil usinas aí e estamos em top 3 no Brasil em melhor pós-venda, né? E essa estrutura, então, é o que a gente está trazendo para os investidores, mostrando que não simplesmente ele vai comprar um carregador, né? Ele vai ter sim um modelo de negócio a qual ele vai adquirir, vai ter uma empresa que vai fazer todo esse suporte aí, tá? E aí, quando a gente fala em carregadores, abastecimento de veículos elétricos, tá? O que que acontece? O mais comum, quando você tem o teu veículo, você vou lá, vou parar, vou abastecer num posto de combustível. Posto de combustível, a barreira de entrada é muito alta. Não é todo mundo que abre um posto de combustível, tem todas as leis, ambientais, tem todo um lobby, um monopólio para você entrar. E quando eu falo em abastecimento de veículos elétricos, eu estou falando de uma garagem, duas garagens, tá? De estacionamento e que tenha energia elétrica. Então, o universo de possibilidades, ele acaba se agigantando. Então, hoje a gente tem shopping, farmácia, restaurante, prédios comerciais, academia, posto de combustível, garagem, parque, padaria, ou na própria empresa. Então, a barreira de colocação no eletroposto hoje, ela é muito mais baixa simplesmente para você trabalhar com o próprio combustível tradicional, né? Então, aqui a gente acaba abrindo um universo gigantesco de possibilidades e negócios, tá? Na prática, né, falando aqui, a gente entendeu que a gente vai encontrar três potenciais clientes hoje, tá? Para esse mercado, tá? Você vai ter um investidor que ele existe, que ele tem lá um ponto comercial e tem capital para investir, né? O cara. Marcos, desculpa te interromper, cara. Deixa eu dar um recado para a galera aqui. Turma, o Marcos vai começar a entrar numa parte pesada do conteúdo. Quem tiver papel e caneta na mão, fica à vontade, tá? E, para além disso, né, eu sei que tem gente que está conosco aqui no Zoom, né, na Masterclass, que já está atuando com esse modelo de negócio, que também já tem alguns cases práticos. Então, podem ir mandando também no chat aqui as perguntas de vocês, que depois vai ter um momento oportuno para a gente responder, tá? Se puderem, escrevam no chat aqui do Zoom, tá bom? Vai lá, Marcão. Desculpa te interromper. Vamos lá.
Existe, então, o que é dono do ponto, né? Ele tem capital e tem ponto para investir, que é um cenário perfeito. Você é uma negociação muito mais simplificada que você vai ter com ele, porque você não precisa negociar ponto de aluguel, né? Você vai encontrar um outro tipo de cliente. O cara é dono de um ponto comercial e ele vai estar disponível para locação, né? Ah, eu tenho um ponto aqui, eu não tenho interesse em investir, eu alugo essa vaga. Esse é um cliente, é um perfil que você vai ter para encontrar. E o outro é o investidor que ele tem o capital, porém ele não tem um ponto, né? E aí aí que entra as grandes oportunidades, né? De você fazer a conexão desse do 2 para o 3 aqui, né? É pegar o cara que tem a locação e levar a questão de capital. Beleza, então essa parte comercial, né? Aqui um pouco sobre a visão, tá? O Brasil hoje, ele entrou de vez na era da mobilidade elétrica, né? Então, hoje o Brasil está estimando aqui em torno de 15 mil eletropostos instalados. E o Brasil, o país, projeta hoje 1,4 milhões de veículos eletrificados e 120 mil pontos de recarga até 2030, né? Então, impulsionado aí por grandes players e construtoras, né? Não sei se você já fez, alguém de você já fez a experiência de visitar uma loja, vamos pegar da BYD, por exemplo. Alguém de você já visitou? E você vai lá com um objetivo, conversar com o vendedor e pergunta como é que está o nível de venda, né? Quantos veículos está vendendo mensalmente, tá? E eu me surpreendi, né? A gente tem hoje, eu acho que vale falar, né, Gia? A gente, como está nessa parte de mobilidade elétrica, a gente migrou a nossa frota, né? Essa semana a gente migrou, só não temos a frota pesada, mas a frota leve de veículos a gente está rodando com 100% elétrico, tá? Então, porque a conta está fechando, né? Então, é um mercado de migração bem interessante, né? Você vai fazer a conta hoje, o veículo a combustão mais barato, você faz a conta com o veículo mais barato hoje de elétrico. Então, vale muito a pena, né, quando você bota na ponta do lápis. Então, esse crescimento ele é atingível, né? Quando a gente joga nesse crescimento de veículos, né? A gente tem alguns dados, né? Então, a recomendação global é buscar uma média de 8 a 12 veículos por ponto de recarga público, o que garante uma boa experiência ao usuário. No Brasil, a gente está com cerca de 17 veículos por carregador, ou 21 veículos por conector rápido. Então, ali que está a grande oportunidade, né, que existe para a expansão da infraestrutura pública. Pública que eu falo é um carregador de um estacionamento que qualquer pessoa pode ter acesso, né? Então, não é isso que é o bacana, né, quando a gente olha para essa curva de crescimento. E quando a Marcos, gente... e só colaborando com esses dados que tu está trazendo, né? Eu gosto sempre de dar um ponto de vista assim de leigo no assunto, né? Porque tem muitas pessoas que me perguntam, mas será que realmente vai acontecer esse mercado de carros elétricos? Né? Pode ser uma dúvida que passe na cabeça de alguns de vocês que estão aqui conosco hoje. E eu, particularmente, eu não sou desses entusiastas, né, da tecnologia, do papo da sustentabilidade, que tudo isso é verdade, é real, né, mas eu acho que isso não é o suficiente por si só para tracionar um mercado inteiro. Mas quando a gente começa a olhar do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista que a conta fecha, aí sim, aí eu acredito que não tem como segurar. E para trazer isso um exemplo bem claro, né, Marcos, você acabou de falar da nossa frota, que a gente trocou toda para elétrica, frota leve, a gente gastava por mês, né, com combustível para um carro do nosso time comercial em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500 por mês de combustível, né? Trocando esse carro para elétrico, né, trocando ele por um BYD Mini Dolphin, por exemplo, esse custo de combustível, para nós que temos usinas solares, né, que geramos a nossa própria energia, esse custo cai a praticamente zero. Né? Por mais que, ok, eu tenho o custo de investimento e de implementação da usina para gerar essa energia, mas essa despesa de combustível que antes era de R$ 2.000 a R$ 2.500, hoje paga o financiamento do carro, entende? Então, é só uma questão de matemática. E eu sempre digo, quando a conta fecha, não tem como segurar. Né? E por isso que a gente vê, principalmente o pessoal aí que trabalha como motorista de aplicativo, né, Uber e outros, migrando seus carros, né, buscando carros elétricos, alternativas, porque a rentabilidade deles aumenta fazendo o mesmo esforço. Né? Então, a gente esteve na Eletrocar Show, né, em São Paulo, onde a gente viu também muitas empresas eletrificando frotas de caminhão, frota pesada. Por quê? Porque são veículos que rodam muito. Né? E aí, quando você roda muito, a conta fecha, não tem como segurar. Né? Só para dar a minha Bom, percepção pessoal aí. O Andrigo, que está em Madrid, aí, certamente também pode colaborar nesse ponto, porque a é, Europa está muito à frente do Brasil nesse sentido, né? eu ia comentar isso, está
bem adiantada. A gente estava comentando nos últimos dias aqui em Madrid sobre quanto a Europa está avançada em relação à América, né? E tanto em estrutura, né, logística, estrutura de mobilidade, infraestrutura da cidade, assim, tá muito adiantado. Quem já teve a oportunidade de estar aqui já viu, né? E a gente olhando aqui, onde uma frota, que a maioria é elétrica já, isso não tem como não acontecer no Brasil, porque é uma tendência mundial a mobilidade elétrica. Hoje, vocês têm uma ideia, agora no final do dia aqui, eu chamei um Uber, veio um BYD, sedã, que no Brasil aí, né, se utiliza, nem tem Uber, né, desse nível no Brasil. Aqui tem Tesla de Uber, pra você ter uma ideia, 100% elétrico, Tesla, BYD no Uber X, cara. Não é nem no Black, é no X. Então a tendência é muito grande. Carregadores espalhados pela cidade toda, pelos condomínios. Então acredito que no Brasil essa tendência vai acelerar com força. Tem dúvida disso. É isso aí. Eu instigo vocês a irem conversar, né? Conversar com os usuários de carros elétricos, os próprios revendas, né? E hoje tá meio que um negócio assim, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ou seja, tu fala com o dono de veículos elétricos, né? E também tu vai falar com o investidor. O investidor pensa assim, poxa, se eu fazer um investimento no eletroposto, quem é que vai abastecer? Aí o usuário que vai comprar o carro, ele pensa assim, tá, mas se eu comprar o carro, onde eu abasteço? Então tá tendo um movimento de ambas as partes, né, de crescimento, tá? E eu gosto de trazer essa visão, né? Falei pro Jean, cara, a ideia é entregar a visão para vocês, depois a gente vai, no final, tá entregando algumas ferramentas práticas, tudo que a gente quebrou cabeça aqui buscando de conhecimento, a gente vai estar entregando para vocês um norte de construção aí, tá? E aqui, eu gosto de embasar. Sobre curva de adoção. Curva de adoção é um conceito de qualquer produto que você for lançar, que não é só de eletroposto, veículos elétricos. A própria energia solar passou por esse processo de curva de adoção. O que quer dizer a curva de adoção? Todo e qualquer produto que eu for lançar, ele vai ter uma fatia das pessoas que vão aderir. Por exemplo, 2,5% das pessoas iniciais serão os inovadores, tá? 13,5 serão os primeiros adeptos, tá? Depois a gente vai chegar aqui na maioria inicial, que é 34%. Nós temos a maioria tardia, 34%, e os retardatários em 16%. Trazendo para o mercado de energia solar, que a grande parte está aqui hoje, tá? Nós tivemos lá em 2012, 2013, os primeiros inovadores que colocaram. Porém, a gente chegou ali no ano de 2018, ali com os primeiros adeptos já formados, né? Quem tinha já energia solar e tendo um grande boom para a migração para a maioria inicial. Hoje a gente está vivendo a maioria inicial e nem captamos ainda a parte da maioria tardia para o mercado de energia solar. Trazendo para o mercado de eletroposto, tá? Hoje a gente está fazendo a migração dos primeiros adeptos para a grande maioria inicial. Eu vou trazer para a nossa linguagem para a gente entender. Nós estamos no solar lá de 2018 e 2019 para o mercado. Traduzindo é isso, tá? De grandes oportunidades que a gente tem. Vamos lá, tecnicamente falando aqui, tá? Os tipos de carregadores, né? Nós temos aí o de recarga emergencial. Você demora aí em torno de 20 horas para você dar uma carga. Isso que é o equipamento que vem lá junto ao carro que você vai estar adquirindo. Então não é business, é emergência. Nós temos o Wallbox, que é recarga de oportunidade, né? Então vou dar levando aí 6 a 8 horas para dar a carga, tá? E nós temos aí o recarga rápida, né? Que é aqui que está o grande business, penso para todos aqui, que é o quê? 30 a 40 minutos eu vou dar 80% de carga do veículo, tá? Então, esse aqui é a grande oportunidade de negócio. O conceito de abastecimento, tá? As baterias são muito inteligentes hoje. Você conectou ela, tá? No momento que ela chegar em 80%, ela vai reduzir, tá? A rapidez de carga, justamente para conservar a bateria. Então, até 80%. Então, para fins de negócio, a gente está entendendo que o veículo que vai abastecer no eletroposto, tá? Ele vai chegar com no mínimo 20% de bateria, tá? E vai sair com 80%, não vai botar 100% da carga. Quer um exemplo prático? Eu vim de Lajeado, dá cento e poucos quilômetros até Porto Alegre, rodei bastante na cidade
e eu tenho uma autonomia de 100 quilômetros para chegar e estar em casa. Eu vou sair dessa reunião, vou dar uma carga rápida agora no eletroposto aqui para voltar até para casa. Então, posto 24 horas, enfim, né, que a gente pode ter acesso a essa estrutura de recarga, tá? Vamos lá. E aí, o tamanho da bateria que determina o tempo de recarga. Então a gente tem aqui os principais veículos hoje, né? O tamanho das suas baterias, Tesla, Audi, Porsche, Volvo, BYD, tá? Então são os principais veículos. Porém, para nível de negócio, a gente gosta de trabalhar muito com o Mini Dolphin, né? Que é o carro de entrada, é o novo Uno, né? Hoje à tarde, andando pela rua de Porto Alegre, achei muito engraçado, né? É, Parei na sinaleira do meu lado para um BID, né? Que é aquela história, quando você estava na energia solar, você pulava quebra-mola olhando para o telhado, né? Agora você começa a olhar para pontos locais. Parei na sinaleira, um BID do meu lado estacionado. Aí tinha um adesivo da Vivo e em cima do BID, adivinha? Uma escada, uma escadinha lá, ou seja, o novo Uno, que a gente chama de mercado, hoje é os elétricos. E esses clientes, por exemplo, de infraestrutura, muitas vezes não tem como carregar esse veículo em casa ou empresa, e aí isso acontece de carregamento na rua, tá? Então, a gente gosta de trabalhar aqui com o Mini Dolphin, que ele tem uma bateria de 38 quilowatts, tá? Então, isso diz muito sobre o modelo de negócio que eu vou estar formatando com a potência de carregador. Então, quem define o tempo de recarga é a bateria. Então, por exemplo, conectei lá 38 quilowatts, que é o tamanho da bateria, num carregador de 80. Vai entrar somente 38, tu entende? Não vai entrar os 80. Então, isso tudo é o estudo de viabilidade que a gente faz aqui aprofundado, tá? Existem vários modelos de negócio que você pode estar buscando hoje. Recarga semi-rápida, recarga rápida, com 2 vagas, 3 vagas, 4, 5, 6 vagas. Depende muito da fome do investimento, tá? Então, isso aqui é uma ideia de grandeza que você pode estar trabalhando, tá? Eu vou trazer uma forma simplificada, né? Alguns modelos aqui que a gente pode estar trabalhando, tá? É, Antes de mais nada, a GP, ela, né, assim como usina de investimentos, a gente foi pioneiro, né, na própria cidade onde está de Estrela e Lajeado, a gente está com o primeiro ponto de recarga rápida lá em funcionamento, né, que é a ideia de ponto de carregamento, tá? E aqui eu vou trazer para Acho você. importante, Marcos, acho importante, só volta uma tela aí, por favor, explorar um pouquinho isso, porque, vejam, a gente está aqui entre muitos colegas do setor, né, alguns potenciais clientes aqui, potenciais investidores também eu vi na live que a gente convidou, inclusive, para ter mais informação a respeito. E esse sempre foi uma característica do nosso modus operandi aqui, enquanto empresa, enquanto empresários, né, que é primeiro colocar a nossa pele em jogo, né? Eu até fiz uma postagem hoje dizendo o seguinte: aqui nunca foi e nunca será só teoria, né? Primeiro a gente coloca a nossa pele em jogo, testa. A gente fez isso também nas usinas de investimento, né? Essa usina que está aqui sobre esse posto de carga rápida é a primeira usina de investimento do Rio Grande do Sul, que é a nossa usina. E a gente fez justamente para validar, né, se aquelas análises financeiras fechavam, né, se os números da planilha aconteciam na prática. E não foi diferente aqui com o eletroposto, né? Primeiro a gente fez um para nós, para validar tudo isso, né? Esse discurso, principalmente esses números que o Marcos vai trazer a partir de agora, pessoal. Então, eu acho isso importante, né, de ser salientado, porque teoria, né? Teoria qualquer um consegue passar, né? Colocar a pele em jogo, decidir colocar o seu recurso, o seu dinheiro, o seu capital, o seu tempo, né, na frente para ver se vai dar certo e depois sim começar a propagar, aí já não é todo mundo, né? Só queria fazer esse adendo aí, Marcos, porque eu acho que isso vale ser ressaltado. Perfeito, show. Aqui, pessoal, eu trouxe um exemplo, né, de uma viabilidade que pode ser feita. Lembrando que prática de mercado, cada um vai ver essa prática de precificação dos eletropostos. Eu joguei aqui um valor simulado, tá? Um ponto de recarga aqui com 2 vagas rápidas, né? Um carregador lá de 80 quilowatts, ele libera 40 quilowatts em cada vaga, né? Se tiver um veículo carregando, ele vai estar liberando 80 quilowatts, tá? E aqui a gente trouxe, então, um estudo de viabilidade, então, projetos, né, simulando. Lembrando que depois a gente vai ter a opção de você estar adquirindo essa planilha aí para dimensionamento, justamente para trazer a clareza para o investidor. Então, o que que a gente entende, tá?
Considerando que o veículo ele vai parar lá no ponto de abastecimento, chegar com 20% e vai sair com 80% da carga, a média de abastecimento hoje nacional é em torno de 25 quilowatts que ele vai estar abastecendo, tá? Então, o que a gente montou aqui, tá? O investimento, você pode estar modificando aqui, depois não, a gente vai ver na prática, 150 mil, chutei aqui um valor de investimento para esse eletroposto, tá? Número de recargas que a gente vai ter por dia, né? Que eu considero aqui. Então, parou 6 veículos abastecendo no dia, parou 8, 10, 12, 14, depende muito, é o movimento e o local de instalação, tá? Preço médio cobrado pelo quilowatt, tá? Preço médio você pode estar lá adequando com o próprio investidor, ele pode estar trabalhando. Tem um preço de mercado, por exemplo, Porto Alegre hoje está trabalhando na faixa de R$ 2,50. Tem alguns pontos menores ou maiores, tá? O custo da energia, tá? Sei que gente aqui, se é ligeiro, já está fazendo conta, né? Mas para o investidor, eu trabalho aqui no custo de R$ 1, que é comprando da concessionária, tá? Aqui a parte de impostos e taxas de APP, cartão, né? Que são as negociações que você vai estar fazendo aí através de parceiros, né? Que você vai ter ali o get de pagamento, a empresa de software que faz todo esse processo de gestão, tá? Então, no exemplo aqui, eu vou utilizar aqui o meio termo, que são 10 abastecimentos dia, né? Para a gente ter uma ideia mais ou menos de rentabilidade. Então, a gente vai consumir por dia 250 quilowatts, dentro do mês 7.500, vai ocupar 6,7 horas do ponto no dia, vai ter um faturamento dia de 625, um faturamento bruto em 30 dias de 18.750, tá? Aí vai descontar os custos de energia, total de taxas de APP, total de impostos, né? Líquido aqui, 6.375, 4,25, tá? Ao mês. 24 meses de payback, tempo médio, né? Pior cenário, 39 meses. Melhor cenário, 17. Depende muito do ponto, né? O bacana é que a gente tem essa. Posso mostrar aqui já, né, já, a ferramenta, né? Que a gente pode estar trabalhando. Deixa eu Sim, pegar pode, aqui. pode onde você compartilhar. pode estar editando, né? Sei lá, vou vender esse posto aqui a 140 mil, né? Você vem aqui e já vai te dar todo o estudo. Vou cobrar o quilowatt, sei lá, 2,50, mas o meu custo do quilowatt tem usina solar, né? 0,20 centavos vai custar para mim. Então, a planilha se auto-atualiza e você já consegue dar o estudo, né? Vou cobrar lá, eu negociei com o cara do software, cartão, vou estar numa margem de 17% lá, vou cobrar 3% de recorrência, né? Quero cobrar 17%. Tudo isso, né, que são as principais premissas, você pode estar editando aqui na planilha, totalmente autoexplicativa. Então, ela te traz numa linguagem bem clara para o teu investidor, tá? Então, é uma ferramenta que ajuda bastante aqui, tá? De forma simplificada, né? Essa planilha ela não começou assim, né? Já um monte de premissas né? E a gente sempre traz o conceito, né? Que eu sempre falo aqui, né? Se o básico não for bem feito, o avançado ele não vai fazer diferença, né? Eu falei, cara, vamos trabalhar por uma linguagem mais claro para o investidor, tá? Então, são ferramentas que a gente vai estar disponibilizando depois aí para vocês, oportunidade. E grande parte, né, que eu sempre falo, não é a planilha que vende, tá? Simplesmente não é só esse número. Ela é importante, sim, mas existe todo um contexto, né, que você vai estar trabalhando. Por exemplo, se eu lidar hoje com uma usina solar, um ticket médio de 15 mil reais, o comprador, muitas vezes, do outro lado, ele tem uma mentalidade. Aqui, quando você vai trazer para o nível de negócio, nível de investimento, você tem toda uma preparação. Que ninguém bota dinheiro no negócio se não sentir confiança. E eu sempre falo o seguinte: o segredo da venda, muitas vezes, ele não está nas perguntas que o cliente te faz da boca para fora. O segredo da venda, muitas vezes, está em você responder o que ele está se perguntando no subconsciente dele. E se você preparar uma apresentação, né, que você responda no mínimo 80, 90% dessas perguntas do subconsciente, o fechamento é questão de detalhes. E isso é um ponto que nos tem rampado muito, por ter trabalhado, pensar com a mente do investidor. E existe também uma ordem, né, psicológica de você passar essas informações. E isso tudo a gente conseguiu estar estruturando.
É, posso falar aqui já, de hoje de tarde, né? A gente fechamos aqui em Porto Alegre, tá? Tudo indica, não conheço ainda, talvez tenha. A gente acabou de fechar o maior eletroposto do estado do Rio Grande do Sul, né? Tudo indica aí, no mínimo 4 vagas rápidas, 4 a 6 vagas rápidas, né? Onde a gente vai estar com um projeto muito bacana, né? Envolveu vários setores. Então, fruto de quê? Fruto de trabalhar todo esse processo e trabalhar em high-tech. Nós estamos falando aí na casa de 500 a 600 mil reais de investimento. Como é que você convence a um público a estar investindo 500, 600 mil reais? Posso trabalhar num público de 150 mil. E aí eu vou falar para vocês, tá? A gente vendeu aí mais de 80 usinas de investimento aí no mercado. E eu falei para os meninos, cara, se eu vendi, né, participei desse processo todo, a 1,5%, a 1,3%, vender isso aqui a 150, que o investimento é menor que uma usina de investimento, cara, não tem como não dar gol, tá? Porém, eu só adaptei todo esse processo que a gente construiu lá na usina de investimento para rampar as vendas, a gente adaptou para trazer para o mercado de eletroposto. São as mesmas estratégias, só muda o produto e alguns números, né? Então, foi isso que a gente trouxe aí para alavancar, né? Deixa eu pontuar aqui, Marcos, até para sintetizar de forma bem clara, especialmente para os colegas aí do mercado solar que estão na live conosco aqui. Então, tu está dizendo que eletroposto pode ser, né, ou está dizendo que é, né, uma alternativa real para o integrador de energia solar aumentar seu ticket médio de vendas? Então, vamos lá. Sabe qual é a melhor perguntinha que eu gosto de ouvir nas minhas apresentações? Eu faço essa tela aqui, tá? Mostro para ele e tal. E aí ele olha, não, bacana o lucro. Tá, mas e se eu tiver usina solar, quanto eu ganho? Aí eu falo, essa pergunta é de US$ 1 milhão, né? Gente, é só fazer conta. Foi o que eu mostrei para vocês aqui na planilha, né? Se eu botar para ele aqui, vendendo a 2,50, um custo de 20 centavos, tá? Vamos botar aqui, o custo da energia é R$ 1, tá? Tá? Eu tenho aqui a rentabilidade 4,55, tá? Se eu coloco o meu custo de energia aqui a 20 centavos, que seria pagando lá o deslocamento e fio B, eu estou dobrando a minha rentabilidade. E qual a probabilidade aqui nesse exemplo de você vender um combo, um eletroposto com a usina? Entendeu? Então essa que é os grandes níveis de mercado, que uma coisa vai levando a outra, né? Alguém de vocês, não sei se vocês trabalharam muito forte a base de clientes do próprio investidor, de uns investimentos. Se esse cara confiou em você, está trabalhando a margem de 1 e pouco% de retorno, levar essa oportunidade para ele, até tu tem que chegar lá dizendo assim, cara, vamos vender a R$ 2 o quilowatt aqui, tu vai custar aqui R$ 1. E ainda tu pensa lá, putz, o pior cenário, tu vai ganhar aqui 6, 8 abastecidos e tu vai ter o mesmo retorno. Então, vendendo os piores cenários. Tu entende? Então, às vezes a gente até gosta de trabalhar sempre muito no pé no chão, tá? Mostrar lá para o investidor que a rentabilidade dele é 2%. Tem gente que se assusta se eu falo em 8, né? Mas tem postos que a gente conhece que estão virando aí com rentabilidades de 14, 15%. Só que eu não posso chegar usar como modelo, assim como tem postos que estão rendendo ali 2, 2,5%. Então, todo esse contexto, né, de coisa, ele é importante ser avaliado, tá? Jean, vou seguir aqui, né? Passando um pouquinho mais rápido aqui, acho que é mais a parte para finalizar. Toca, toca, porque a gente vai abrir para perguntas no final aqui. Tenho certeza que a conversa vai esticar nas perguntas da turma. São plataformas de gestão, né? O bacana do Eletroposto é self-service, né? A recarga tudo automatizado, você não precisa de funcionário, né? Então é importante ter sim esse porte de suporte, mas é self-service, você tem os dashboards lá também, tá? É, Aqui, antes de passar essa tela, né, anotem um site para quem não conhece, que é o PlugShare. O PlugShare hoje ele é a rede social que eu chamo dos usuários de carro elétrico, né? Então, por exemplo, eu estou aqui em Porto Alegre, vou puxar minha localização,
tá? E aqui eu vou ver os pontos de recarga que tem aqui na cidade. Deixa eu só tirar aqui os filtros para a gente botar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Assim vem sem filtros, né? Assim, é só um apanhado rápido aqui, tá? Todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, você pode puxar a tua localização, são pontos de recarga, tá? Pontos verdes são pontos de recarga lenta. Demora aí 6 a 8 horas, né, para você dar uma carga, tá? E os pontos em laranja são pontos de recarga rápida, tá? Eu gosto de fazer esse filtro aqui, né? Eu venho aqui na parte lateral e aqui a gente tem todos os filtros que eu posso aplicar. Quando se fala em carregamento rápido, eu estou falando praticamente desse conector aqui, ó, que é o CCS2. O tipo 2 e os outros, né? Isso aqui é um vale pontuar, tá? O mercado ele estava muito em discussão. Qual é a tomada que vai ser o padrão, né? Então são vários fabricantes, cada um jogou um tipo aqui, lá e tal. E hoje o mercado não se discute mais tanto. Nós temos aí o CCS2 como carga rápida e os tipo 2 como carga lenta. Então tira os filtros e marca só CCS2. Ó, tô pegando aqui a região de Porto Alegre, ó, tem vários pontos de abastecimento. Porém, eu vejo uma grande oportunidade aqui. Se você clicar, por exemplo, né, deixa eu pegar aqui um ponto aqui. Vamos clicar aqui, ó, garagem gigante, eu tenho acesso ao ponto aqui, posso ver quanto é que ele está praticando o valor de quilowatt. Ó, R$ 2 aqui em DC, um carregador de 60. Posso ver todos os dados, tem os usuários, né? Carregamento rápido, tem os feedbacks, enfim, né? Então, cada ponto eu posso estar clicando. Mas onde é que eu vejo a oportunidade, tá? Muito desses carregadores aqui tem uma tomada só. Qual é que é o problema de uma tomada? Muitas vezes é a lei das médias, né? O usuário vai chegar lá, vai tá ocupado, ele tem que esperar dar a carga e mais a carga dele. Então ele perde uma hora. Muitas vezes ele vira a costa e vai embora. Então muitas vezes ele prefere com 2 pontos de recarga ou mais, né? E aí a gente vem aqui no filtro e acaba selecionando com 2 pontos ou mais. Ó, 2 pontos ou mais já limita o número de pontos de abastecimento que tem. Ao nível de mercado, né, a nível Brasil, você pode estar vendo esse ponto de crescimento. Então, como eu falei, a gente está entrando na maioria inicial, é um mercado gigantesco, né? Então, quando eu vou aqui 4 pontos ou mais, né, tem um ponto aqui que é a garagem gigante que tem lá ponto de carga lenta, mas rápida não tem, ó. Entendeu? Então cidade aqui, estou vendo as oportunidades. Então, né? Próximo dia vai estar ali o nosso ponto ali, graças a Deus, tá? Então, gente, isso aqui é uma coisa que você pode abrir lá para o investidor, mostrar o ponto de rampagem que tem o mercado, né? Usuário de carro elétrico, ele faz isso, né? Então, cadastrou um novo ponto, a divulgação é feita ali, não é feita no outdoor, eu sempre falo, né? É um mercado que vem nisso, tá? Aqui, então, para finalizar, né, um pouco da apresentação, eu acho que eu gosto de três palavras, né? Tecnologia, recorrência e escala, né? E eu acho que isso o mercado de eletroposto ele traz, né? Para o investidor e automaticamente a empresa integradora estando junto, né? Eu reforço novamente, tá? Todo mundo aqui, acredito eu, né, que venha da parte de energia ou está entrando ou conhece alguém, existe uma grande oportunidade, tá, de mercado, que é você resolver uma grande dor que muitas vezes tem aí fora o pessoal que não está na área de energia. O que eu quero dizer com isso? É aquele cara que instalou um carregador, tá? E aí aquele carregador deu um problema, tá? E passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas e não resolveu. E uma coisa que é muito cruel, né? O usuário, ele compara, ele linka o nome do local com o ponto de abastecimento. Ele vai dizer o seguinte, ó, tal lugar não funciona. Ah, o carregador lá do posto tal não funciona. Vai queimando o posto. Então, a responsabilidade que vocês têm hoje de trazer essa segurança para o cliente é levar todo esse know-how que é da parte de energia, de pós-venda, engenharia. Isso é um grande diferencial. Isso eu tenho rampado muito, né? Pode tirar qualquer coisa, mas a parte da estrutura, se você souber vender isso muito bem, cara, é muito gol, é golaço, né? Então, basicamente é isso, tá? Eu queria passar um pouco da visão para vocês dessa estruturação, tá? A gente vai estar à disposição também para vocês na parte da construção disso.
Não seja se você quiser, de repente, abrir para perguntas agora e tal, depois a gente dá uma Não, alavanca eu mais. acho que tu pode finalizar, Marcos, e a gente deixa as perguntas para o final aí. Já recebi algumas aqui no privado também, mas pode finalizar. Tá, perfeito. E, gente, o que que acontece? A gente trouxe para vocês aqui todo um trabalho, né, que a gente foi atrás, né, pesquisou, desenvolveu, se baseou, né, e a gente montou um combo aí para vocês poderem alavancar os negócios de vocês, tá? Então, a gente abriu a caixa preta, como sempre, né? Gestão GP tem isso, né? Coitada da geração própria, né? Não existe segredos, né? Então a gente abriu toda a nossa estratégia desse pitch de venda que nos fez fechar negócios aí de 500, 600 mil reais. Eu tenho isso tudo estruturado, né? De como montar. Ah, Marcos, mas a geração própria, ela tem uma estrutura também diferente da minha empresa. Não. Os conceitos básicos se aplicam a qualquer tamanho de empresa. Isso que a gente consegue através das dicas aí adaptar para o mercado de vocês, tá? Então, esse modelo de apresentação para os investidores, tá? Uma coisa que a gente está também aqui. Planilha de análise de viabilidade financeira, que é a planilha que eu mostrei para vocês. Modelos de contrato de venda, locação, sublocação. Cara, pensa num trabalho desgramado de fazer isso aí, tá? Essa parte jurídica, muitas horas aí jurídicas em cima disso, com situações muito personalizadas, né? Porque, vamos lá, os desafios vocês vão encontrar. Arrumei um ponto de combustível, como é que eu negocio com ele? O cara vai dizer o seguinte: eu quero que tu me pague um valor fixo pela vaga. Eu quero uma participação. Vou te fornecer o quilowatt a X valor. Então, existe um amaranhado de situações que pode estar acontecendo, e isso tudo a gente já mitigou com uma segurança jurídica através desses contratos, tá? E aqui a gente vai dar também 2 horas de uma mentoria coletiva para todos, né? Mostrando aqui na prática essa estruturação que a gente vai estar fazendo para vocês. Então, esse combo todo, né? Pitch de venda, a parte da planilha, a parte dos contratos, né? Essa mentoria, a gente está fazendo 12 de 206,54, né? Que pode ser feito Então, aí através da nossa plataforma. Então, é uma forma de trazer para vocês um compilado, praticamente de 6, 8 meses de trabalho. Você pode ter acesso a isso rapidamente, sem ter que gastar aí mais de 10 mil quilômetros aí correndo atrás, né? De Então, conhecimento, propostas, enfim, tudo tá bem desenhado e articulado aqui. complementando, né, Marcão? Eu acredito que a geração própria investiu já tranquilamente mais de 100 mil reais para estruturar esse produto. Tenho certeza disso, né? Custo não, de horas de. tu não tá contando os eletropostos, né? Não, não tô Se contando exatamente, colocar os eletropostos, aí tô essa conta contando. vai longe. Sim, eu tô contando horas de trabalho, né? Do Marcos, do engenheiro, de tudo que já foi investido. E agora isso aqui está sendo envelopado e vendido por 12 vezes de R$ 206. Então, ou seja, se for estruturar isso na tua empresa, prepara o bolso, tu vai gastar muito dinheiro, porque é muito estudo, é muita dedicação, e aqui está tudo compilado, né? Como gestão GP faz, pega um case que é a GP, envelopa e traz aqui com bem acessível para todo mundo poder crescer junto. Boa, bom demais. Marcos, eu coloquei o link, tá, pessoal, para quem quiser aproveitar a oferta aqui. A gente não vai abrir publicamente essa oferta, só para quem está nesse Zoom hoje, tá? A gente não vai divulgar publicamente. Quem quiser, o link está no chat, já mandei no grupo lá também, do WhatsApp. Enquanto fica na tela aí, vamos abrir para perguntas, né, para a turma poder esclarecer também suas dúvidas que eventualmente tenham restado, trazer suas experiências e as suas percepções sobre esse mercado, né, que, como eu disse quando a gente anunciou essa Masterclass, é um mercado cheio de oportunidades. Então, quem for manifestar a sua dúvida, tem várias formas de fazer isso, pode escrever no chat, pode abrir o microfone, a sua câmera e falar. Fica à vontade aí, turma, agora é com vocês e ao gosto de vocês a sequência do nosso bate-papo aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Meu nome é Ednaildo. Oi, Ednildo, seja bem-vindo. Fica à vontade, meu amigo. Estou falando de Caruaru, Pernambuco. Uma dúvida. Eu tenho uma geração de energia na minha casa e do lado da minha casa eu tenho um terreno que eu posso construir, né, fazer
uma garagem, alguma coisa assim. E minha dúvida é o seguinte: eu posso fazer esse eletroposto nessa condição, Sim. usando a geração da minha usina, da minha casa? Você está falando no melhor cenário possível, que é geração junto à carga de consumo, né? Então, estou te falando em questão de rentabilidade, né? Vamos supor lá, você vai abastecer um veículo durante o dia, né? Você está gerando, você já está consumindo, não está pagando fio B, não está pagando pedágio de rede, tá? Então, como eu falei, na rentabilidade ali que a gente conversou, eu estou simulando um cenário a R$ 1 o quilowatts, tá? No teu cenário, se a tua dúvida é questão de ROI, penso que está claro, né? Teu custo de energia é barato, né? A tua margem é maior, tu pode trabalhar num preço de mercado, não precisa estar vendendo esse quilowatt a 1,50. Até um dado importante, né? Quem quiser anotar, como é que precifica? O preço máximo hoje, para fins de equilíbrio de conta, que o cara vai fazer, quando tem um carro a combustão elétrico, o valor é R$ 3,50. O valor mínimo para fechar, considerando custos, né, que você vai estar fazendo, é no mínimo 1,60, 1,70. O valor saudável de 2 a 2,50 é o preço de venda hoje do valor de quilowatt. Então, assim, viabilidade tende, Danildo, e tecnicamente falando, né, é um cenário bacana hoje, que você vai ter ali, se é um terreno que não tem entrada de energia, não sei a concessionária que você está aqui, mas trabalhar aqui, não sei se é trifásico 220 ou 380, enfim. Vamos pegar aqui uma trifásico 380, um exemplo. Você vai lá, bota uma 125 ampere lá na entrada, uma C11, que é as regras nossas aqui de entrada, e liga o eletroposto ali, entendeu? Lógico, se tu tem junto a tua casa e tem a mesma matrícula de terreno, você pode estar usando a tua geração, né? Não sei qual é que é o Uhum. tamanho da tua geração, mas o melhor cenário é esse, tá? Gerar e consumir no mesmo local, que é a mosca branca hoje, a gente vê porque muitas vezes os locais de abastecimento não têm espaço para botar grande parte da energia, né? Tá. E essa energia eu posso montar esse eletroposto e divulgar aqui, vender essa energia para o pessoal que tem carro aqui na cidade. Isso, exatamente, né? Você vai montar ali todo o processo, parte de engenharia, tá? E aí depois a parte da divulgação, aí você vai fazer a divulgação no PlugShare, que é aquele site de mapas que eu encontrei. Então, como é que o Aham. usuário vai te achar? Através do mapa, né? E você pode fazer um trabalho de divulgação local, né? Que manda para um grupo do Uber, foi, né? O Uber divulga no Aham. grupo do Uber, quando vê, É. daí 60 Mas, dias no máximo já está Tá. conhecido, então, o teu mas ponto. é interessante comentar, né, Marcos? O PlugShare é uma grande vitrine, tá, pessoal? Talvez não está tanto no teu dia a dia, principalmente se você não tem carro elétrico ainda, né? Talvez você não use tanto o PlugShare, ou talvez nunca tenha ouvido falar, nunca tenha acessado esse site. Mas quem usa carro elétrico, quem é usuário de carro elétrico, ele visita com muita frequência esse site. Inclusive, vale comentar que aconteceu com o nosso eletroposto, que está instalado na frente da sede da GP. Nem estava pronto ainda, né? A gente já tinha cadastrado lá o eletroposto no PlugShare, o sistema de pagamento ainda não estava 100% finalizado, né? A configuração ali, e já tinha um carro, né? Dois carros, na verdade, um argentino, né, Marcos? E um que parou Isso. lá de uma empresa de controle de pragas, alguma coisa assim, né? Um BYD Mini Dolphin e um Omoda, né? Dois carros Uhum. que vieram até lá sem a gente ter falado para ninguém, mas porque viram no PlugShare. Então, o PlugShare realmente é uma grande vitrine aí, para atrair movimento para o ponto. Né? Isso é uma dúvida, Marcos, que eu vejo como comum, né? Principalmente por parte dos investidores, no sentido de, eu preciso ter um ponto movimentado? Não, não necessariamente, né? Porque o PlugShare, né, a comunidade de veículos elétricos, a partir do momento que ela toma conhecimento da existência do teu eletroposto, ela vai até você, né? Então, não necessariamente você precisa ter um ponto de grande visibilidade, muito movimentado. Claro que se tiver, favorece, né? Mas não é necessariamente uma exigência, né, para que você tenha lá um eletroposto bem movimentado. Inclusive, um que a gente movimentou não, um que a gente visitou, né, Marcos, em Curitiba aí, que é um dos grandes cases, né? É assustador o movimento daquele eletroposto e ele é escondido, assim, né? Ele não é realmente numa via rápida, né? Ele é num bairro lá, né, mais próximo do centro, mas um terreno, né, que o cara colocou lá 6 vagas de carga rápida e hoje tem um movimento incrível. Como é que a gente descobriu esse local? Entramos no PlugShare, cliquei no íconezinho, abriu a localização.
Depois vocês vão ver a experiência. Quem puder, baixa o aplicativo, clica ali em cima do íconezinho, já vai abrir direções, bota no Waze, Maps e Play. Você chega lá. Bem de boa. Uma pergunta para Boa. liberar aí para o pessoal, Marcos, por favor. Nessa parte de comercialização, por exemplo, eu tenho a minha casa aqui, tenho esse terreno, o vizinho da minha casa, você já disse que é possível, e eu também tenho uma usina numa cidade aqui perto. Ela tem 64 kW-pico. E também tenho interesse de montar um eletroposto lá. Comercialmente, como é que a GP pode fazer essa parte? A gente pode estar te prestando toda a parte de assessoria para a construção disso, né? Toda a parte do plano de negócios, né? Tanto tecnicamente como comercialmente. A gente tem hoje equipe especializada aí para te orientar a fazer isso. Bem de boa. Tá. Vou sugerir aqui, Marcos, me meter na conversa. Edinaldo, chama o Marcos, ele está no grupo ali do Eletroposto, onde a gente divulgou o link de acesso. Pode chamar ele no privado ali, vocês conversarem isso mais de perto, né? Porque nos Uhum. interessa, tá? Nos Tá bom. interessa bastante te ajudar aí. Boa, o E pessoal, Maico. o Michael tem uma pergunta. Antes de eu passar a palavra para ele, André, eu só queria fazer um adendo, né? Porque a oferta que o Marcos colocou na tela aqui, do combo de eletropostos, né? Ela é mais focada realmente para quem quiser multiplicar, trabalhar com isso, né? Principalmente nossos colegas aí do mercado solar, integradores essencialmente, né? Tem tudo a ver, tá, pessoal? Esse local, né? Quem vai explorar por direito esse mercado de eletropostos somos nós, integradores, né? Eu vejo dessa forma. Mas tem pessoas na live aqui que não são empresas de energia solar, né? Que daqui a pouco estão até buscando uma oportunidade aqui de ser comissionado por atrair investidores para esse modelo de negócio. Tá? Então, pessoas nesse perfil, tá? Também, por favor, contatem o Marcos aí depois no privado, no WhatsApp aí, porque a gente tem um plano de expansão aí de comercialização desse produto bem interessante, e aí a gente pode combinar um segundo momento, tá certo? Talvez aí não faça tanto sentido eles estarem adquirindo aqui o combo, né? Que é para colegas do setor aqui, especialmente integradores, ou quem quer empreender, né? Um modelo novo aí também está à disposição. Só queria pontuar isso. Maicon, fica à vontade para abrir seu microfone e fazer Opa, sua pergunta, querido. boa noite, Boa Jean, noite. Marcos, Andrigo. Já sou aqui de Cornélio Procópio, Paraná. Já sou cliente de vocês aí no curso de pós-venda. E, cara, eu queria Legal. entender, hoje a GP, vocês estão focados na implementação, na integração desses postos, como se fosse a nossa energia solar mesmo, né? Vocês estão intermediando, investidor ou o próprio dono do estabelecimento que quer colocar isso? Ou vocês também estão focando em ser donos, ser sócios desses eletropostos? E também a segunda pergunta que eu tenho é: esse curso, lógico que é a parte comercial, planilha de investimento, o retorno que o investidor vai ter, mas vocês também vão lançar algo mais da parte operacional da engenharia, quais aplicativos, como cobrar? Vocês vão lançar esse curso mais completo também? Porque a gente pensa em iniciar nisso, estamos estudando, mas a gente estamos tão bem verde ainda nisso, né? A gente está começando a estudar agora, a gente vê que na nossa região, enquanto vocês foram falando ali, eu abri o PlugShare, não tem nenhum na nossa cidade ainda, tem ali em Londrina, tem alguns, mas eu acho que tem muito para crescer ali ainda. Então a gente está bem interessado nisso, mas eu acho que só esse curso da planilha e do pitch de venda, talvez a gente não vai conseguir implementar isso e instalar para o cliente. Boa. Vou deixar o Marcos começar a resposta. Se for necessário, eu ajudo aí, Marcos. Tá, vou na primeira e tu vai na segunda, então, tá? Boa. Quem que fez a pergunta mesmo ali? Foi o Maicon. O Michael. Michael, vou te falar um negócio. Às vezes o negócio é tão bom que tu nem quer entregar para os outros, né? E aí eu falei para os meninos, cara, muitos dos negócios, né, a gente está como investidor próprio, tá? Em alguns pontos, né, de carregamento. A parte ruim é que o dinheiro termina rápido, né, cara? Você não tem muito o que alavancar, tá? Então, assim, hoje a gente tem postos nossos, né? A gente está com um planejamento bem arrojado, né? Com relação a alguns pontos. Conselho, tá? Não é conselho, não, é uma dica, assim, bacana. Tu tá numa área de expansão, tá? Você vai ter alguns pontos que serão referências. Esses pontos acabamos que nós mesmos fizemos o investimento, tá? Justamente para criar a referência. Então, tem algumas cidades que eu preciso dar esse pontapé inicial.
O Jean, todo dia, ele recebe uma proposta. Ó, consegue falar agora? Vai chamar de vídeo. Ó, esse ponto, sensacional e tal. Então, a gente também tem esse leque de oportunidades. Mas hoje, tá, Maico, uma dica. O que que eu faço, tá? Eu faço muito PAP, porta a porta, né? Faço o estudo de viabilidade, vou lá no local e identifico. Eu vou encontrar três cenários, aquilo que eu falei para você. Você vai ter o dono lá do ponto que tem capital, tem interesse em investir, ou você vai encontrar o cara que tem locar. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou batendo em todos esses locais e catalogando os lugares. Então, por exemplo, eu pego lá, eu quero o ponto tal, o endereço tal, a proposta de locação é essa. Ah, o cara vai alugar a vaga, o cara vai que tanto valor de quilowatt. E vou cadastrando esses pontos para quê? Para quando eu encontrar o cara que é investidor, eu dou esse leque de oportunidades. Eu tenho 10 pontos aqui, qual deles tu quer? Tu quer os 10? Quer 8? Não, eu quero só um, entendeu? E aí você acaba tendo isso pronto. Então, sempre tenha na carta na manga, tá? Os pontos catalogados. Então, respondendo a tua pergunta, hoje a gente está sim levando, né, para investidor as oportunidades de mercado. E os filé mignon, cara, quando tiver dinheiro, estamos trazendo para nós, né? Então é mais ou menos nesse, mas o nosso braço ele é curto, né, com relação a isso. Então, esse é o posicionamento que a gente está trazendo. Tenha sempre essa matéria-prima com você, que é negócios, né, e oportunidades de negócio, que quando surgir o investidor, ele tu já tem isso catalogado, tá? E só mais uma Perfeito. coisa, Marcos. A margem ali na instalação dos eletropostos, vocês consideram que é semelhante à da usina fotovoltaica ou não? Ela é maior, inclusive. Cara, Né? assim, eu Tratando, se a gente for comparar com o micro G dele, residencial. vamos lá. Vou É voltar um pouco maior, vai, é maior, Maior? maior. Por quê? é maior. Eu vou voltar um pouco no mesmo cenário, né, Gia, lá. Eu vendi uma usina lá de investimento, É 75. maior, desculpa, Marcos, te interromper, né, mas eu preciso justificar. É maior por quê? Porque, cara, é um negócio novo, né? Então você precisa ter também uma margem de segurança, né, para caso aconteça algo totalmente imprevisto, né? A gente já está rodando isso há alguns meses, já estamos com o nosso em funcionamento, mas não, GD, né, energia solar, ainda é um mercado novo, mas já está, digamos assim, 98% bem mapeado, né? Enquanto que eletropostos, a gente está lá numa curva bem inicial, como o Marcos mostrou, né? Então eu também preciso ter uma margem de segurança ali. É normal que nesse momento a margem do eletroposto seja muito mais interessante do que a da própria GD, mas ela precisa ser, tá? Ela precisa ser, na minha opinião, Assim porque como você foi com o solar no começo, né? Vamos lá. tem todo um risco que está sendo tomado agora por nós e por outros players que estão iniciando, desbravando esse mercado aqui, que tem pessoas que estão em cima do muro e não têm essa coragem, né? Então isso também tem um preço, né? Precisa ser maior, na minha opinião. Exato, né? Assim como a gente trouxe lá a usina de investimento, que a gente não vendia a placa inversora e vendia o modelo de negócio, eu cobrava muito mais caro um cara que queria uma usina de investimento do que aquele cara que queria fazer para consumo uma usina de 75. Uma diferença bem grande. Aqui a gente não vende carregador, eu vendo um modelo de negócio. E aí são várias variáveis que o Gil explicou. Então é uma oportunidade de Certo. você pegar valor. Legal. E a parte de um curso completo, tá no plano de vocês, uma assessoria para a gente iniciar isso aqui na região? Está sim, né? Está sim. É claro que o que a gente está trazendo aqui hoje já abarca, tá, Marco? Certamente mais de 80% das dúvidas e dificuldades que vocês vão ter. Essas 2 horas de mentoria, tá, com o Marcos, né, onde vocês podem trazer dores específicas, né, casos específicos, né, vai ser muito esclarecedor. Além do Marcos envolvido nesse projeto, hoje Eletroposto, assim como usinas de investimento lá atrás, Eletroposto hoje é um setor dentro da GP. Né? O Marcos hoje está à frente desse setor. Junto com ele tem um engenheiro específico dedicado exclusivamente, que está participando de todas as negociações comerciais e todas as implementações. A gente mandou esse engenheiro, inclusive, para dentro de 2 fábricas, né, para ele ter um treinamento técnico lá, dentro de uma fábrica, de um distribuidor, desculpa, tá? Para ele, de fato, conhecer por dentro esse equipamento. Então, tudo isso, sim, está à disposição de vocês. Muita coisa a gente ainda não consegue nem precificar, né? Mas para ti, que é nosso parceiro aí, já é nosso cliente, é nosso aluno em outros produtos, tá em casa, tá? Conta com a gente aí para a gente te ajudar a expandir isso aí na região também. Pode deixar, a gente Pode volta a deixar, a conversar. gente volta a conversar. Perfeito, perfeito. Pô, posso falar um negócio?
Fala, João. Pergunta pro João Guerque. Não, nem é pergunta, mas o Marcos falou antes ali que a gente faz negócio e fala para os outros, né? Coitada da geração própria. A geração própria é muito fofoqueira, né, gente? A gente não guarda os segredos, né? A gente espalha para todo mundo, né? E aí, só fazendo um parênteses, Marcão, eu tenho que dar a notícia aqui, né? Só no dia de hoje, Jean Soares, 19 vendas. Aqui, ó, Parabéns, do produto padrão. parabéns, João Guerque. Melhor diretor comercial que eu podia ter. Mais de 50 vendas aí do aniversário da GP da campanha. Parabéns, Só para mano. compartilhar com todo mundo. Tá? Toma, Jean! Essa aí é para Boa. ti, Andrigo, que tá com o Madrid. Boa, obrigado, João. Boa. Tá? Pra quem não sabe, né? Esses dois bagunceiros aí. É o João e o Ricardo, que são nossos diretores comerciais aí, os carinhosamente apelidados da velha guarda da GP, né? Que com muito trabalho, muita dedicação, levam nosso produto padrão, como a gente chama aqui, né? Que é a energia solar na sua essência, a integração na sua essência. Esses caras fazem um trabalho distinto, cara. Vocês têm que vir aqui conhecer eles pessoalmente e ver o que eles fazem. É singular o trabalho que esses dois jovens senhores fazem aqui na frente do time comercial da GP. Parabéns, senhores. Parabéns, turma. Bora, Marcão! Vamos vender, Marcão! Bora, preciso de dinheiro, tem um monte de oportunidade para nós investir aqui. Já terminou o dinheiro aqui. Bora, vamos voltar para a pauta aqui, senhores. Galera, mais dúvidas aí sobre eletropostos? Eu estou aqui falando, Jean. Tudo bom, seu Hilton? Fique à vontade, meu amigo. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos. Eu, naturalmente, estou muito satisfeito e feliz com essa oportunidade, uma vez que eu já venho me preparando para esse mercado. Essa realidade já está diante de todos nós. Está aí a fábrica de veículos elétricos aqui no Brasil e o número aumenta consideravelmente. Então, assim, eu quero muito, naturalmente, estar trazendo essa oportunidade. Aqui já em Recife, Pernambuco, nós estamos aí com um projeto de criar uma rota de eletropostos. E, naturalmente, quero tratar com você e com toda a sua equipe de modelo de negócio. Já tenho clientes aguardando para iniciar os primeiros eletropostos. Eu agora vejo uma oportunidade para destravar e botar em prática esses eletropostos para esses clientes que eu já vinha anunciando antes. Boa, conte com a gente, seu Hilton. Vamos fazer isso acontecer aí. Conte com a gente. Então, vamos... O senhor fechou seu áudio, seu Hilton. Ele estava no meio da... Seu Hilton, a gente não está te ouvindo. Você fechou seu áudio aí. Tá, desculpem. Então, existem oportunidades muito interessantes aqui, Jean. E eu quero conversar com você, com a sua equipe amanhã, para te apresentar as oportunidades. Eu acredito que é o momento ideal, né? Tendo em vista que até a linha de ônibus elétricos está sendo pleiteado para chegar aqui em Pernambuco, com a mesma empresa que está colocando os ônibus elétricos lá em São Paulo. Então, a ideia é que a gente possa estar alavancando. E eu gostaria muito de contar com toda a sua infraestrutura para que a gente possa implementar aqui o mais rápido possível. Conte com a gente, vamos conversar sim. Tem bons amigos aí também no Nordeste aí que podem nos ajudar bastante. Boa, turma. Perfeito. Mais dúvidas aí sobre eletropostos, sobre o que o Marcos apresentou aqui hoje? Ô, Jean. Boa noite, pessoal. Fabrício aqui da Bahia. Ô, meu irmão, tudo bem, Fabrício? Fica à vontade, cara. Tudo jóia. Eu tenho uma pergunta, porque nós somos integradores também e estamos com esse projeto aí, tá um pouco mais atrasado do que o seu, mas estamos aqui com esse projeto aqui para a Bahia, que é um dos estados que está bem carente de carregadores. Nós começamos aqui com a proposta de carregadores de 40 kW. Mas pelo que eu estou observando, os carregadores de 40, eles vão ficar obsoletos
com muita rapidez. Vocês já projetaram assim uma potência ideal pro carregador? Inclusive, eu imagino que esses carregadores de 40 quilowatts, o preço dele vai despencar do quilowatt vendido, né? E os carregadores mais potentes, você vai poder agregar um preço maior. Então, essa é a minha leitura do mercado. E vocês têm alguma leitura nesse sentido? Sim, Boa. o Marcos pode responder isso, inclusive ilustrando, Marcos, com aquela tela que você trouxe para o conteúdo de hoje aqui, que é o tamanho da bateria dos carros, né, que determina ali a velocidade de carregamento, porque essa é a minha percepção também, Fabrício, perfeita a tua pontuação. A gente discutiu bastante sobre isso quando estávamos decidindo aqui qual potência utilizar nos nossos eletropostos, né? E aí, olhando para essa tela aqui especificamente que o Marcos colocou, se você observar, a maioria dos modelos, né, de carros elétricos, ou pelo menos dos que estão sendo mais comercializados, as baterias deles já são aí acima de 40, né, 60, alguns 80, outros até mais. A gente enxerga como mais viável, né, por custo-benefício nesse primeiro momento, o carregador de 80, né, principalmente o carregador de 80 que tem a capacidade de atuar com paralelismo, né, de vagas. Aí o Marcos tem mais domínio da parte técnica até do que eu, pode complementar, Marcos. Mas um de 80, uma vez que chegue um carro lá que tem, por exemplo, uma Porsche, né, que tem bateria de 95, ele injeta 80, entra 80 direto na Porsche, né? E de modo que se chegar outro carro ao mesmo tempo, né, por exemplo, um Mini Dolphin na vaga ao lado, ele vai distribuir essa carga e vai colocar 40 para cada um. Então, eu vejo nesse momento que está o mercado, o de 80 como o melhor custo-benefício. Mas o Marcos pode complementar aí dentro da minha visão dele, que é bem mais embasada tecnicamente do que a minha. A melhor resposta você tem. Você tem carro elétrico já, Fabrício? Vocês ali? Tenho. Tá. Mas hoje você carrega em casa, né? Isso, eu tenho um carregador em É. casa e quando eu viajo, eu É. sempre. O máximo que eu peguei hoje foi carregador de 40. Então assim, muito da experiência que se vive, né? Lugar de grande tráfego, né? A gente conversa muito com o usuário final. Então, como é que você ganha dinheiro hoje? Resolvendo o problema de alguém, né? E a gente entende muito que o cara que abastece todo dia e naturalmente ele vai comparar, né? Ah, eu tenho um ponto lá de recarga. Vamos pegar o exemplo, eu tenho que sair agora para recarga, eu já boto o filtro com dois. Porque se eu chegar lá, posso fazer duas, três quadros, como não tem tantos carregadores, cheguei lá, pô, tá ocupado, tem que esperar a carga lá e mais a minha. Então, a probabilidade de ter duas tomadas ali, ela é maior, aumenta a minha probabilidade. Então, essa questão do 40, a gente entende que sim, tem muita instalação, muitas vezes por causa da potência instalada lá. Então, geralmente está um posto de combustível lá, vou incrementar mais uma carga, né? Vai se somar as cargas, vai derrubar disjuntor. Então, numa análise técnica, pô, só dá para colocar um 40 aqui, não posso colocar um 80. Então, isso muito por limitação técnica. Mas para fins de usuário e grande fluxo e rentabilidade, se você botar na ponta do lápis um investimento com 40 e um em 80, o investidor ele vai sempre optar por o de 80. Então, assim, não que não seja ruim. Eu já olho para o carregador de 40 como semi-rápido. Por que que é semi-rápido? Porque o que já falou, estaciona um Volvo lá, o Volvo vai demorar 2 horas para dar 80% de carga. Se o Volvo for porque a gente sim monta o modelo de negócio baseado no mini Dolphin. E eu vou ter o bônus, que é o Volvo. E tem muito Volvo rodando. Eu tô com um carro agora que é o Omoda, ele tem 60 quilowatts a bateria dele. Cara, eu não vou em carregador de 40, eu vou lá no de 80. Né? E as baterias estão tão inteligentes que o meu sistema de carregamento do meu carro aqui, ele bate 79 quilowatts de entrada. Ele é 60, mas ele acaba colocando 79. Os próprios BYD, o Yuan Plus, que é o novo modelo que está agora também em 2026, também tem essa tecnologia. Então, respondendo toda a pergunta, eu vejo muito mais viabilidade pela lei das médias, de chegar num ponto e ter dois pontos de abastecimento, tá? Ah, beleza, valeu. Boa. Galera, mais alguém? Já estamos aí com
1h15 de conversa. Vamos se Boa encaminhando noite, para pessoal. os Tudo finalmente. bem? Boa noite, Kleber falando aqui de Campinas. Nós somos Kleber. integradores aqui também em Campinas e estamos de olho também neste mercado. Uma dúvida que me veio, teve até um colega que colocou a questão de instalar no terreno ao lado de casa. Questão de bombeiro, como que está funcionando essa parte para esse tipo de modelo de negócio? Tem algum? Eu estava pesquisando as normas para condomínio ainda estavam para sair, parte Uhum. eles ainda não liberaram, né? Tem a questão ainda de ABNT ainda que está para liberar. Mas e para eletroposto, isso tem já está liberado? Tem algum ponto, algum risco? Boa tua pergunta, muito inteligente. O que que acontece? O mercado ainda não doutrinou, não tem as regras, né? E a gente está Concordo. operando com as regras existentes, né? Então, hoje, ainda não se tem uma fiscalização, um norte para você fazer. Então, teoricamente, a gente está instalando hoje e não temos nenhuma uma restrição com relação a isso, né? A gente fez até algumas inserções na parte de condomínio, né? Condomínio, sim, eu acho que eu não sei a cidade que saiu, acho que foi aí para o Nordeste, né? Que teve uma lei dos bombeiros e tal, né? Mas hoje não tem Eu nada acho que foi São identificado. Paulo, Marcos. Acho que foi São Paulo. É. Então, Alagoas também. Em aqui Alagoas tem também. um. Eu vou te responder essa pergunta que a gente vivenciou na prática. Fomos inaugurar o Legal. Eletroposto e eu falei com um parceiro, né? É um fabricante, então eu falei, cara, eu vou na prefeitura, né? Para ver o que precisa ser feito. Aí ele usou esse termo. Cara, não vai lá porque tu vai atiçar os gansos. Porque hoje, se alguém vir te atuar, eles não tem nenhuma Uma da lei, minha frente. entendeu? E aí eu falei, cara, então a gente foi lá, fez a abertura, vai botar lá a parte de extintor, monitoramento, mas Sim. assim, dentro das regras que eles não podem me atuar, não tem uma lei específica para eletroposto. Então, se eu ir lá, daqui a pouco o cara vai querer aparecer, vai montar um monte de lei, então a gente está operando conforme as regras atuais, né? E esse é justamente um dos pontos, né, que justifica o porquê você precisa operar com uma margem saudável um modelo de negócio como esse. Porque ele tem riscos que nem existem ainda, né? E esse é uma coisa que precisa estar prevista numa matriz de riscos aí de qualquer negócio de um mercado novo, né? Então, só linkando essa resposta aí com uma das primeiras perguntas aí que veio quanto à margem do negócio. Legal, pessoal. Obrigado, viu? Uma boa noite. Obrigado, Cleber. Obrigado a você pela audiência. E o bacana, né, já até falando da mentoria, a gente pode aprofundar, né, principalmente o pessoal que tem dúvidas com relação à parte de emissão, vou trazer a parte de engenharia também para participar com a gente, né, vou trazer cases, né, possibilidades, algo que deu errado, algo que deu certo, né, soluções que a gente encontrou para alguns pontos, né, e viver realmente na prática, assim, né. Então, acho que com essa mentoria a gente consegue se aprofundar. Tenha dúvida. Aí a gente já, nos termos de engenharia, já vamos lá para tantos amperes, tanto, né? Eu já resumo a entrada de energia para o cliente entender. Você já começa lá em termos de C11. Então, você sei que os engenheiros gostam de falar a linguagem, então vou trazer gente que venha falar a linguagem de vocês também. E para vocês também poderem estar montando os postos de vocês. Então, essa mentoria ela é bem bacana porque, um exemplo, tem uma mentoria lá. Uma dúvida de um pode ser respondida para outro, enfim. Então, acho que essa troca de informação é da vida real, tá? É o que a gente enfrenta todo dia. Amanhã eu vou estar visitando 2 postos, né? A gente vai fazer uma análise técnica, vou ter os desafios. Então, é exatamente assim que a gente está trazendo esse conhecimento para vocês, né? Perfeito, Marcos. Turma, agradecer aqui a audiência de vocês, vi alguns amigos aqui já de longa data, né? Meu rei preferido está aqui, ó, Rômulo Vieira. Aí, tu não é dessas coisas, Rômulo? O que tu tá fazendo aqui, cara, essa hora? Né? Falou de novo Outros, negócio, oportunidade de dinheiro, eu tô dentro, tô aqui ouvindo. bom demais. Obrigado, cara, obrigado por estar aqui. Tem outros alunos já nossos também aqui. Galera, brigadão, tá? Acho que foi uma conversa produtiva, né? O Marcos está no grupo com a gente lá no WhatsApp, tá? Depois, Marcos, dá um oi para a galera, te apresenta lá, manda um videozinho para eles poderem te chamar também, quem tiver mais dúvidas. Tá lá também o link para vocês fazer a aquisição
aí do combo eletropostos, né, que só represando aqui, inclui modelo de apresentação para investidores, modelo de contrato, planilha de cálculo de viabilidade, tá, e mentoria exclusiva aí com o Marcos, tá? Então aproveita quem quer se aprofundar mais, né, quem quer de fato entrar, né, de verdade nesse mundo dos eletropostos, tá? Aproveita essa oportunidade aí, porque é um cara que está respirando isso há praticamente 6 meses, tá? E está muito adiantado em diversas questões, tá certo? Agradeço aí o tempo, tá, de todos vocês, que é o recurso mais precioso que a gente tem. Certamente vocês deixaram de fazer alguma outra coisa para estar conosco aqui hoje e isso nos honra muito. Perfeito? Marcos, de minha parte, brigadão pela aula, tá? Deixo você fazer o encerramento final com a turma aí. Eu só quero, antes do Marcos encerrar, só dar um recadinho como gestor de EP aqui. A gente vai estar no evento da Groner Day em Curitiba, Boa. essa semana. Vamos estar na Intersolar também, semana que vem. Então, quem quiser falar com nós pessoalmente, a gente vai estar lá. Então, eu e o G, a princípio, já chegamos em São Paulo sábado à noite. Então, vamos ficar aí praticamente 5, 6 dias em São Paulo, visitando os colegas aí e à disposição para conversar com todo mundo. E eu ia falar, o teu quarto é reservado. Pergunta para tua secretária lá, que senão vai dar B.O. E olha Boa, que é isso interessante. aí. O Rodrigo falou em São Paulo, tá, pessoal? Eu vou estar postando na semana que vem. Eu vou fazer uma viagem, eu acredito que sai na segunda-feira, tá? Eu vou de carro elétrico para São Paulo, tá? Então, vou estar postando os stories, os desafios da estrada, de quem vai viajar, né? Eu vou mostrar alguns pontos de recarga. Então, quem quiser nos acompanhar, segue o Gestão GP lá, que a gente vai estar mostrando aí o passo a passo, o dia a dia aí. Se tiver perengue ou não, espero que não, acredito que não, tá? Mas enfim, vai ser o dia a dia ali muito legal. Beleza, Bom turma? demais. Satisfação, tá? Pode contar com a gente. Vida real, abrimos a caixa preta aí e estamos à disposição de todos aí para construir mais um braço de negócio, mais uma vertical aí para todo mundo aí ganhar dinheiro, né? Que nem diz o Romulo. Estamos aqui, tem a oportunidade de ganhar dinheiro, estamos juntos, né? Então, a gente está aí para contribuir mais uma vez com vocês aí, com o conhecimento que a gente tem aí e aprender junto, né, gente? É um mercado muito promissor. O que me anima muito. Como eu entrei lá em 2019, 2018 no solar, eu sempre começava a visualizar o futuro e aqui a gente vê que é algo que não tem volta, tá? Então, é um posicionamento, quem chega primeiro vai ter muito mais rampagem, né, do que tem gente que vai estar entrando nesse mercado aí lá em 2030, 2028. A gente já está bem estruturado desde o início, né, com esse conhecimento aí. Obrigado, turma. Valeu, boa noite para vocês. Tamo junto. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo. Bom descanso. Parabéns, Marcão. Excelente aula. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.